Bom, continuando então a nossa série de aulas aqui, né? A gente chegou na parte onde a gente vai falar sobre imagens SVG, tá? E o que são imagens SVG? Bom, vamos lá dar uma olhada nisso, né? Uma imagem SVG, ela é uma imagem vetorial escalável para a web. Por que ela é para a web? Porque ela foi criada em 1999 pelo grupo W3C, que a gente já viu, que é o grupo mantenedor da internet, né? Das regras, desculpa, né? Das regras de desenvolvimento para a web e tudo mais, é o W3C. E aí, a sigla SVG significa Scalable Vector Graphics. E trata-se de um arquivo de imagem vetorial, de código aberto, né? Ou seja, não pertence a nenhuma empresa, diferente, por exemplo, dos arquivos .ai. Né? Um arquivo SVG ele termina com .svg. E o arquivo .ai, que seria do Illustrator, ele é de uma empresa privada, né? Essa extensão de arquivo que também é praticamente a mesma coisa, é um arquivo vetorial, escalável, né? Só que é privado. E o SVG é código aberto, qualquer um pode usar, qualquer um pode fazer uma imagem em SVG, por exemplo, né? E o SVG ele pode ser escalado, então, sem perder a qualidade ou o termo que a gente usa é pixelizar, né? Então, a gente tem imagens do tipo bitmap, que são os JPG, PNG, e quando a gente estica muito essa imagem na tela, ela pixeliza, né? Então, esse é o efeito colateral de você ter uma imagem do tipo bitmap, né? E quando você tem uma imagem do tipo vetorial, que é no caso o SVG ou o arquivo do Illustrator e tal, por mais que você escale essa imagem, ela não vai distorcer, ela não vai pixelizar, tá? E aí tá falando aqui, né, que é ideal para pictogramas, ícones, ilustrações e grafismos que sejam aplicados em websites. Então tá. O próximo slide aqui é sobre criando, exportando e animando, tá? A gente vai ver isso na prática daqui a pouco, nas próximas aulas, mas antes eu preparei aqui uma espécie de gráfico para a gente ver qual que é esse procedimento então. A primeira coisa que a gente pode fazer, né, no caso é o que a gente vai fazer aqui no curso, é criar essa imagem vetorial num software de desenho vetorial. Eu já criei, então você não vai ter que fazer isso, tá? Se você quiser aprender e fazer essas coisas, tem uma série de cursos sobre isso, sobre ilustração vetorial, e aí você pode procurar aí na internet. É um conteúdo de muito fácil acesso, assim, você achar como criar essas imagens vetoriais, né? Então tá, a gente tem o desenho via software. A gente também pode criar esse desenho via código. Para criar esse desenho via código é bem mais complexo, tá? Então não é exatamente o que a gente vai fazer aqui nesse curso, senão ficaria muito extenso, é um conteúdo muito maçante, é um conteúdo já muito de programação mesmo, tal, mesmo que seja referente à imagem, né? Que é uma coisa que linka a nós designers, é mais complexo, tá? É mais complexo que isso. Então vale a pena para a gente mesmo usar o próprio software de design gráfico que a gente está acostumado, beleza? Então tá, então a primeira etapa é criar esse desenho, né? A segunda etapa é exportar esse arquivo e quando a gente faz esse desenho num software tipo o Adobe Illustrator, né? O que acontece? Às vezes a gente precisa otimizar esse arquivo para o que a gente quer fazer depois. Por exemplo, animar esse SVG, tá? Se a gente quiser só um SVG estático, como se fosse uma imagem estática, mas que ela possa ser escalada, né, sem perder qualidade, aí tudo bem. Mas o ideal é que a gente tome cuidado, a gente siga algumas regras, né, no uso de degradês e algumas coisas que a gente precisa se preocupar quando a gente vai utilizar SVG para web, beleza? Bom, então a segunda coisa seria exportar esse arquivo e aí dar uma otimizada nas linhas, nas formas e tudo mais, tá? A terceira etapa seria, então, se a gente quiser animar esses arquivos, tá? Esse é um dos usos do SVG na web, é fazer animações, tá? E o SVG, ele tem também uma série de filtros e coisas que a gente pode utilizar e depois animar esses filtros. Enfim, é um tipo de arquivo bem, digamos assim, rico, tá?
ele gera pano para manga, digamos assim. Tipo, a gente poderia falar um monte de coisa, explorar o SVG do mesmo nível que a gente explorou o HTML até essa etapa do nosso curso, mas como não é o foco aqui, como a gente está focando aqui no curso em front-end design, né, e a gente fazer interfaces, se a gente ficar só em SVG vai ficar um conteúdo muito extensivo. Então a gente vai entrar no SVG só no que compete a gente criar essas interfaces web, né? Então seria a gente já vai ter o desenho a partir pronto, né? Eu já fiz esse desenho aqui no nosso exercício e depois no nosso exercício final também, que vai ser um site completo que a gente vai fazer. E a gente vai ver como então exportar direitinho e como animar esse SVG, beleza? Então é isso. Na próxima aula a gente já começa a ver então esses detalhes do SVG e entender um pouco mais como funciona esse arquivo do tipo SVG, beleza? Então te vejo na próxima aula.